Eu digo isso com a maior convicção. Você está pensando que existir? E então eu vou começar. É uma reinvenção. Ele chegou pra mim e perguntou pra mim assim, 50 anos. E o golpe militar nasceu lá em Valadares. Deu sua primeira violência. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Um acontecimento decisivo. Foi um conflito. Tiroteio desenfreado. O sindicato dos lavradores foi atacado por um grupo de fazendeiros com seus jagunços. Morreu, inclusive, um genro no coronel da polícia. Tudo começou aqui em Valadares. Depois estourou o Brasil afora. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Isso vai acontecer nas vésperas das tropas saírem de Minas em direção ao Rio de Janeiro. A região do Vale do Rio Doce se transformou ao longo dos anos, final dos anos 40, início dos anos 50, em diante, uma área de pecuária extensiva, né? E isso provocava tensões muito grandes com o trabalhador rural que tinha ido para lá, migrado do Nordeste, do Norte de Minas, de outras regiões. Uma região de fronteira agrícola. Fronteira agrícola, a gente usa essa expressão porque eles têm aquela ideia da terra como um bem ilimitado. Não limitado, entende? Mas ilimitado, que aquilo ali cabe todo mundo. Isso vai desembocar num conflito porque a terra começa a ser alvo da ganância de alguns que começaram a ocupar essa terra através de grilagem, através da expulsão, através de forçar a venda. Então começa a haver uma concentração da terra na mão de alguns que vão se tornando proprietários dessas terras e os camponeses passam a ser expulsos. Só que os camponeses se organizaram. Ao se organizar, eles começam a resistir a esse processo de expulsão. Isso tensiona os conflitos que viram manchete nacional. Vários interesses capitalistas, associados a interesses especuladores de terra, a fazendeiros, vão fazer essa região ferver, literalmente, nos anos 50. O sentimento de injustiça que os setores subalternos do campo tinham em relação aos proprietários fundiários era muito forte. Em Rio Pardo, no nordeste de Minas, quando se casava um camponês ligado a um fazendeiro, o fazendeiro tinha o direito de dormir a primeira noite com a noiva. E isso eles chamavam de direito de pernada. E isso era aceito. E se o fazendeiro não quisesse, era considerado como uma ofensa. Ou seja, é um problema cultural da forma mais brutal, mais desumana que você pode imaginar. Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu fiz a uma liderança dos proprietários rurais da região e que ele falou comigo com muita clareza e de uma forma muito tranquila. Ele falou comigo assim: professora, aonde o boi põe a pata, o homem tira dele. E ele falou: essas favelas que a senhora vê em Governador Valadares, é tudo gente da área rural. Mas isso é o natural, ele falou comigo, porque isso é que trouxe progresso para essa região. Tem um momento que é um marco muito importante para o movimento dos trabalhadores rurais e dos camponeses da região, que foi o primeiro Congresso Nacional de Trabalhadores Agrícolas, que acontece na Secretaria de Saúde, aqui em Belo Horizonte, em novembro de 1961. Quem estava presente? Jango, ao lado dele, Magalhães Pinto, como governador de Minas, Julião, na mesa, o João Pinheiro
Era um negócio oficial. As pessoas, quando voltam para a sua região, elas voltam fazendo festa, baile, porque na cabeça delas a reforma agrária estava garantida. A coisa cresceu, né? Os camponeses se sentiram mais fortes. E foi daí que foi lançada aquela frase que se tornou célebre, né? Que é reforma agrária na lei ou na marra. Terra na lei ou na marra. Já tem o quê? 62, né? 63 para 64, nós estamos aqui. Fomos comprando uns pedacinhos de terra aqui, até dar uma área de 110 alqueires de terra. Não tinha divisão, não tinha infraestrutura nenhuma. Água da pior qualidade possível. Na realidade, o Vale Rio Doce começou a ser explorado foi em 1929, 30, que se deu a abertura da Mata Atlântica aqui nessa região. Esse desmatamento se deu num período muito rápido e de maneira desordenada. Ninguém fazia, cumprir nada aqui. Era uma terra sem lei. Os pioneiros que dão a vida, morrem de febre, assassinado por inveja, por briga de divisa, essas coisas. E o que se gasta com reforma agrária no Brasil, o resultado é ínfimo, porque não tem uma logística de apoio, não tem para já quem está instalado, não tem, imagina para quem vai ser instalado sem vocação. Porque para persistir como nós estamos aqui até hoje, muitos de nós precisam ter vocação. Se não tiver vocação, abandona, porque isso é duro mexer com isso. A fazenda que nós tínhamos era uma das maiores na região, chegava a quase de 1,5 milhão de alqueires. Nós conseguimos ser os maiores produtores de carvão da Belga Mineira, os maiores produtores de leite do país. Meu pai é um precursor da região, foi um dos fundadores da cidade, inclusive, ele com minha mãe praticamente. A família chegou aqui na década de 30, 31, 32. Ele era o delegado regional e chegou ao posto de coronel, se aposentou, criou uma faculdade de Direito na cidade. Ele era, pode-se dizer que, não por ser meu pai, mas foi a maior liderança do movimento aqui, foi ele. Mas meu pai é muito ponderado e muito prudente com as coisas, né? Meu pai sempre teve em conta o pessoal do lado contrário como adversário, não como inimigo. Tinha um outro coronel, o Pedro, né? O Pedro já era uma liderança, mas assim, vamos para porrada, vamos para bala, vamos para dar tiro, vamos para pegar. A ideia de pai não era essa. Deve estar agendado. Tá, você manda a búfala pesada e as 2 vacas. Tá bom? Nós temos que levar em conta que os tempos são outros, as situações são diferentes. Naquela ocasião, Valadares, as suas terras, as suas fazendas ainda pertenciam a quem as abriu, a quem as criou, a quem as fez. Você está discutindo, está brigando com quem fez a propriedade, com quem tirou a propriedade do nada, ou do mato, ou da mata, e construiu uma propriedade. Então, a forma desse proprietário enxergar a sua terra é muito diferente quem a comprou com dinheiro ou quem a herdou do pai, ou da mãe, ou do avô. Valadares, na ocasião, era uma cidade que aproximava seus 80, 90 mil habitantes. Era, essencialmente, uma região rural. O progresso estava chegando e, junto com o progresso, evidentemente, trouxe outros ventos de ordens políticas na cidade. Quando eu cheguei aqui em 54, essa cidade estava em construção na prática. Cheguei no dia do suicídio de Getúlio, 24 de agosto de 54. O combate ficava onde? Peçanha com Baba de Odora. Mostra onde é que era a redação do combate. A redação, cá. Entrava ali, tinha um bequinho, e fechando o bequinho tinha Escada. um galpão grande. Estava a oficina embaixo, a gente entrava, um estrado de madeira, era a redação. Na janela, em frente ao bequinho, a janela que ele então o saci pintado, escrevendo na máquina. O caso Olavo, que veio inicialmente para aqui para cobrir a luta dos trabalhadores, mandado pelo próprio partido,
né? Depois o jornal que ele trabalhava em Belo Horizonte fechou, ele transferiu para a cidade, abriu um jornal chamado Saci, que não tinha compromisso com nada e falava de todo mundo. Depois, só que a procura, né, dos próprios trabalhadores, do próprio movimento, isso foi criando uma pressão sobre o jornal que não tinha como fugir do combate. Surgiu esse nome, o Combate, que é o nome mais apropriado. Era um jornal que não fugia de assunto nenhum, não fugia de luta. Isso tampava a cara dos grileiros, dos jagunços, dos mandantes. O jornal tomou corpo na defesa dos poceiros contra os grileiros de terra. O Vale do Rio Doce foi a região onde tinha mais ladrão de terra, o grileiro. O grileiro era um que chegava, comprava uma posse, comprava mais ou menos 40 aqueles, mais ou menos. A Secretaria de Agricultura já dava um agrimensor sob medida e envolvia a posse dos demais em volta, entendeu? E com a planta registrava e requeria na justiça a saída de todos os invasores. Aqueles que moravam ali há 20, 30 anos, né, eram invasores. E eram lançados na beirada da Ribaí. Eu assisti o desfile da Casa Branca, esse é de cortar o coração, viu? Aquela multidão de homens, mulheres, crianças. Os meninos corriam aqui, é bando de meninos. Né? Prefeito dá lotes que não tem. Gritando, ó, o combate, me dava uma manchete. O combate de hoje, estúpido crime em Santa Terezinha. Quando o Lacerda veio aqui, eu botei de manchete, chega o corvo, fazendo assombração na cidade. Poceiro esbulhado reclama ao governo. Tinha muitos inimigos por causa disso, não? É claro, né? O jornal não despertava sentimentos neutros, ou era a favor ou era contra. Os jornais locais são muito inflamados, né? Convocando a todos a não abrir mão dos seus direitos, a todos que estavam ligados à propriedade fundiária. O Diário do Rio Doce, ele foi criado por um grupo de empresários, incluindo fazendeiros e comerciantes e tudo, da associação comercial, que se posicionava, obviamente, contra essa situação. E o Diário do Rio Doce ficava neutro. Nós nem metíamos o pau no caso da liberação das terras e etc., etc., como também não apoiávamos os atacantes, os sem terra, vamos assim dizer. O combate era literalmente comunista, justamente porque ele combatia o Diário do Rio Doce e toda a camada de pessoas que estavam ligadas ao Diário do Rio Doce. O meu jornal não era um jornal comunista, era um jornal popular. Quem foi o Francisco Raimundo da Paixão? Francisco Raimundo da Paixão foi o seu Chicão, meu vizinho. Chicão era um sapateiro, ele tinha vínculo com o Partido Comunista, chegou na cidade o Carlos Olavo e outros ajudaram ele a se estabelecer e ele começou a militar, né, dentro da política do Partido Comunista de organização de sindicatos de trabalhadores rurais. Conversando com ele, ele falou assim, olha, eu tenho vontade de criar aqui um sindicato. Eu falei, pois então vamos fazer o seguinte, o Padre Lage, em Belo Horizonte, está fazendo a sindicalização rural. Vai lá, eu te dou a passagem, você vai lá conversar. Ele foi lá, o Padre Lage acolheu, deu ele todo o caminho a seguir, os materiais, né? E ele veio e criou o sindicato e foi um furor, né? Que fez uma plaquinha assim, Sindicato dos Trabalhadores Rurais em organização. Eu era originário do campo, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Já que ninguém fazia, eu queria fazer. E eu me propus a fazer. A coisa lá era tão séria que eles prendiam os caras, levavam para a ponte do Suaçuí, na BR-116,
e jogava com a pedra amarrada no pescoço. Os poceiros. Isso foi anos e anos, né? E a gente quis exatamente pôr um paradeiro nisso aí. Vamos parar com essa violência. Eles chegavam nas terras lá onde estava habitada, os poceiros, por exemplo, retirava todo mundo, levava para a prisão e lá consumia com eles. E ficava com as terras, anexava as terras. Eles nunca compraram terra. Havia, digamos, uma imposição daqueles mais, como diz o outro, ambiciosos, né? De expulsar o vizinho, etc. e tal. Isso foi uma tática de ocupação de terra no Brasil secular. O mais forte engoliu o mais fraco. Por quê? Porque também nunca existiu a lei para poder ir lá e corrigir isso. Eu comecei numa bicicleta. Eu ia todo fim de semana, que eu tinha que trabalhar a semana para manter, que eu tinha 4 filhos, né? Tinha que manter a família. E nos fins de semana eu passava de bicicleta visitando os trabalhadores do campo a 50 quilômetros, 30 quilômetros da cidade, né? E isso aí foi um trabalho longo assim, de 2 anos, 3 anos, né? A discussão maior era a reforma agrária, né? Como fazer a reforma agrária? Ninguém tinha uma receita de bolo para que essa reforma agrária surgisse. Como? Todos os lugares que se discutia, ela foi violenta. Só que no Brasil, pela índole do brasileiro, a gente não queria violência. A gente queria que essa reforma agrária viesse, inclusive, numa conciliação dos próprios fazendeiros, dos próprios latifundiários, porque na época você vê, era 1%, era dono de todas as terras brasileiras. Não é possível, em 2 meses, um sindicato ter mais de 2.000 associados, mas a maneira como as pessoas vão associando, a gente só entende naquele contexto daquela época. Não teve nenhum trabalho de base, as pessoas chegavam ali dando nome, desciam as favelas inteiras, entende? Estavam se associando ali ao sindicato, porque era gente de origem rural e que começou a correr um alto-falante na cidade e que dizia, é o sindicato para dar terra, para dar terra. Essas pessoas foram aparecendo de cidade, inclusive mais distante, de 200 quilômetros, de 300 quilômetros. Elas foram apresentando e tinha mais de 5.000 pessoas concentradas perto do sindicato. O bairro parecia um formigueiro. Dizia um amigo meu, comerciante grande aqui, atacadista, que veio aqui assistir os comícios que eu fazia toda tarde aqui nessa praça, né? E olha, aquilo que eu vi lá parecia o povo atrás da terra prometida. Eu acho que ele foi usado porque ele era uma pessoa simplória, simploríssima. Morava num casebre, era uma pessoa muito sem expressão. O Chicão se transformou com isso, foi conversando com a gente, né? Ele tinha tendência para ser um líder mesmo, né? Carisma, sabia falar muito bem, discursava muito bem. Permanentemente tinha reunião, no meio da rua, no meio da praça, era no palanque, era fazendo discurso. Era permanente, dia e noite, porque o movimento lá não parava, porque tinha muita gente. Eles não saíam de lá, para ser bem claro, eles não arredavam o pé de lá. Dias, meses aconteceu assim. Esse líder, que era do Partido Comunista, uma figura até bastante controvertida e tudo, ele desrespeitou o Partido Comunista num determinado momento, com a ideia do sindicato, e começou a dizer para as pessoas, no sindicato é para a reforma agrária. As ligas camponesas, elas pleiteavam um movimento armado. E o Partido Comunista segurava esse movimento armado. Eles não eram, eles tinham medo de arma. O Partido Comunista tinha um medo que era mostrar uma carabina para eles, eles saíam correndo. Entende?
E a gente optou pelo outro caminho, pelo caminho violento, porque já que não pode lidar com gente violenta pacificamente, então nós vamos organizar-nos e vamos enfrentá-los violentamente também. Eu não via perigo naquilo, eu não sentia nenhum perigo. Para mim aquele povo era tão simplório, que eles não eram capazes de dar uma lá, botava as enxadas lá, as foices, aquelas coisas todas, punha lá. Mas não era para atacar ninguém, não. É como se estivesse ali prontos para ir para o terreno que ia sair para eles trabalhar. Deu a ordem, nós vamos pegar o nosso pedaço de terra. Para mim, eu pensava assim. A palavra de ordem do sindicato era a defesa da terra dos poceiros, a luta pela reforma agrária. Então isso vai tensionar e os fazendeiros começam a reagir formando milícias armadas. Aí começou a anarquia. E se vendendo a ideia do comunismo, né? Disseminação do comunismo pela Rússia no mundo inteiro. Depois teve Cuba como modelo e começou a irradiar essa encrenca para cá. Nosso movimento era pré-revolucionário, entende? Ele tinha características todas de revolução. Então, nós pleiteávamos, além da terra, nós pleiteávamos também a Revolução Socialista. E isso em Valadares. Quando entrou para o lado rural, aí a coisa complicou. Tive que tomar uma atitude por conta própria. Uns tentando o que a lei não os permitia, mas o outro usando de mãos próprias para fazer com que a lei fosse cumprida. É aquela história, antes que me jantem, eu vou almoçar. Isso é natural, né? Isso é ação e reação. Essas coisas todas estavam levando um processo de anarquia e quebra de autoridade. Enfim, nós começamos a nos armar. A gente não dormia de touca, não. A gente estava armado também, não como eles, mas lá um revólverzinho, uma carabina a gente tinha. Depois de mais de 2 gerações de trabalho, o cara chega e invade a sua terra. Precisa ter sangue de barata para poder assistir um negócio desse de braço cruzado. Era o caos.